E aí galera, meu nome é Nicolas e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de saúde e doença. Quais vão ser os assuntos tratados nessa aula de hoje? Eu vou falar sobre os conceitos teóricos, os modelos e os tipos de prevenção. Vou começar falando a respeito dos conceitos teóricos, que vai funcionar como uma base para a gente entender todo o resto, beleza? Bom, imagina um indivíduo saudável e um indivíduo doente. O que vai diferir um do outro? Bom, a gente tem um processo que a gente gosta de chamar de adoecimento. Parece óbvio, mas é um conceito legal para a gente entender mais para frente os modelos, tá? E um fator muito importante é a epidemiologia. A epidemiologia ela tem um papel de investigar o processo do adoecimento, entendeu? Então, todos aqueles dados que eles colhem e tudo mais é para entender como ocorreu o adoecimento para poder atuar diretamente nisso e impedir que isso ocorra. Falando agora um pouco de definições. Definição de saúde. De acordo com a OMS, significa não é apenas a ausência de doença, mas como completo bem-estar físico, mental e social. Ou seja, é uma definição bem utópica, né? A gente pode considerar porque é muito difícil a gente encontrar um indivíduo que esteja completo, né, no bem-estar físico, mental e social. Falando agora da doença, eles não têm um conceito bem definido, mas é um pouco mais amplo. Tem desde a ideia de ser uma ausência de doença até uma alteração biológica, então um desacordo com a fisiologia natural do nosso corpo, quando a gente sai da nossa famosa homeostase. Vamos falar agora a respeito dos modelos. Quais são os modelos? Esse daqui eu peguei alguns, não peguei todos, que são muitos. A gente tem mágico religioso, holístico, que daí dentro tem medicina de hindu e chinesa, empírico racional, retrocesso, renascimento, biomédico, história natural da doença, dentre outros. Por que eu coloquei eles aqui? Os modelos, eles nada mais são do que uma lente onde a gente enxerga o processo de adoecimento, entendeu? Então, por exemplo, através de um certo modelo, a gente vai usar como uma lente, interpretar um processo de adoecimento de um indivíduo saudável para um indivíduo doente. Dito isso, esses daqui do lado esquerdo, da coluna azul mais claro, eles são menos importantes, eles estão menos presentes nas provas, mas é importante a gente ter uma ideia. Então, mágico religioso, principalmente no Brasil, a gente pode correlacionar também com as comunidades indígenas, holístico, empírico racional, retrocesso e renascimento, é bem um processo da parte histórica, né, que a gente estuda. Então, retrocesso, a gente pode pegar o período da Idade Média, onde a gente tem um retrocesso em relação ao meio médico, então, um repúdio a todos que praticavam, onde a igreja era muito forte, e o renascimento, que a gente já entra com Leonardo da Vinci, todo esse período onde a ciência é muito exaltada, vamos dizer. E na coluna da direita são os mais importantes, os que você precisa saber de cor. Então, biomédico, história natural da doença, biopsicossocial e determinantes sociais. O porquê que eles estão nessa ordem específica? Porque eles caem muito em prova e todos que tiverem com esse alvozinho é porque é matéria de prova que cai demais. Então, sempre que você vê esse alvo é porque é importante. E o que significa essa seta? Essa seta nada mais é do que o grau de complexidade. Então, o biomédico é aquele modelo antigo onde o doente não era o foco, mas sim a doença. Então, o médico chegava, olhava para a doença, passava um remédio e tratava e ia embora. E quanto mais a gente vai descendo da história natural, biopsicossocial e determinante social, toda essa abordagem, tratamento e lente se torna mais complexa. A gente vai explicar um por um agora para esse conceito ficar um pouquinho mais claro, beleza? Modelo biomédico. Qual o princípio do modelo biomédico? É um agente externo atuando no ser humano, causando esse desbalanço e causando essa desordem, né? Aqui eu coloquei essa imagem desses dominós para você conseguir entender de uma outra forma. Qual que é o raciocínio por trás do modelo biomédico? Pensa, a gente tem uma ordem natural das coisas, certo? A gente vive, a gente trabalha, a gente tem o nosso momento de lazer. Quando a gente está doente, é porque algo deu errado nesse processo normal. Então, o modelo biomédico ele tem como foco esse problema. E o problema no modelo biomédico nada mais é do que a doença. Quando a gente está falando do modelo da história natural da doença, de novo, a gente tem o alvozinho aí, então é matéria de prova. Presta atenção, cai muito em prova esse assunto. Qual o princípio do modelo da história natural da doença? É o adoecimento visto mais como um processo contínuo, mais linear, podemos dizer. Então, qual que é o raciocínio por trás disso tudo? A gente tem o período pré-patogênese e o período de patogênese. Vamos imaginar uma linha dividindo esses dois períodos. E o processo natural da doença ocorre da esquerda para a direita.
Então, eu vou dar um exemplo aqui do período pré-patogênese, é um indivíduo saudável, que ele não está com nenhum sintoma, não está doente. E daí, o período de patogênese, ele entra começando a apresentar os primeiros sintomas, talvez as primeiras complicações e tudo mais. Bom, muita palavra bonita para pouco entendimento. Vamos voltar aqui. O que o período pré-patogênese significa? É o período antes da doença. E o período de patogênese, a gente tem o período de latência, onde o indivíduo não apresenta sintomas, o período de sintomas, onde ele já começa a ter as manifestações físicas, né, no próprio corpo dele, que ele está ficando doente, complicações que pode evoluir até a morte. E agora eu já vou começar a citar a prevenção, que a gente vai tratar lá mais para frente, mas o modelo de história natural da doença, ele é muito importante, porque ele é muito usado em prova para correlacionar com a prevenção, por isso que eu já vou trazer ela agora, tá bom? Antes da doença, a gente pode interpretar como um período ideal para a gente praticar a prevenção primária. Então, tudo que a gente pode falar para o indivíduo, conscientizar esse indivíduo para ele não ficar doente. Logo, no período de patogênese, a gente tem a prevenção secundária, que daí já envolve mais o período de latência de sintomas. E, por fim, a gente tem a prevenção terciária, que está mais atuando na evitar, podemos dizer assim, né, sequelas ou complicações. Vamos seguir agora para o modelo biopsicossocial. Qual é o princípio por trás dele? É o princípio que o adoecimento ele funciona através de um sistema de hierarquia. O que eu quero dizer com um sistema de hierarquia? A gente tem desde os átomos até os sistemas. O que isso quer dizer? Bom, a gente tem os átomos que eles formam moléculas, que eles formam organelas, células, tecidos, órgãos e sistemas. Ou seja, você consegue entender que existe uma hierarquia, onde essa hierarquia não para nos sistemas, ela continua. Onde que ela continua? Ela continua. De sistemas se torna pessoas, duas pessoas, família, comunidade, cultura, sociedade e biosfera. Ou seja, é um sistema hierárquico onde a complexidade vai aumentando. Mas como que a gente pode entender o modelo biopsicossocial como uma lente para entender o processo de adoecimento? Eu vou usar um exemplo para ficar um pouco mais fácil. Imagina um infarto. A primeira coisa que a gente pensa que uma pessoa infartou, a gente pensa quem está sendo acometido? A pessoa. Mas não. A gente tem que entender que o infarto ele vem muito antes da pessoa, onde ele afeta, pode ter uma alteração no epitélio que causou um acúmulo de plaquetas e outras substâncias que interrompeu o fluxo sanguíneo. Então, a gente já tem uma alteração nas células e no tecido, causando um processo isquêmico, onde a gente acometeu um órgão, onde a gente afetou o sistema cardiovascular da pessoa. Aí a gente chega na pessoa. Como que o infarto continua cometendo essa hierarquia, mesmo transcendendo a pessoa? Bom, imagina, se for um familiar seu que teve um infarto, você pode ter uma relação muito próxima dele, daí você acaba ficando afetado também. Se ele faz parte de uma estrutura familiar, que com certeza deve fazer, ele afeta todos os familiares à sua volta, onde eles vão se mobilizar para cuidar, aumentar os cuidados para essa pessoa que teve um infarto. Daí, esses cuidados eles podem variar de comunidades a culturas, onde a gente tem até o acometimento da sociedade, onde o sistema de saúde de onde eles vivem vai ter que prover um atendimento adequado para resolver esse problema, né? Então, a gente consegue entender que o modelo biopsicossocial, ele atinge desde os átomos, moléculas e organelas até a biosfera e a sociedade como um todo. Agora, partindo para o modelo de determinantes sociais, ele é bem ao pé da letra mesmo. Ele trata o adoecimento como se fosse algo causado pelo meio onde o indivíduo vive, entendeu? Uma visão um pouco mais macro da coisa. Então, por exemplo, o raciocínio, ele atrela muito um problema social que é o causador desse adoecimento, que é um pouco mais complexo, tá? Dentro do modelo de determinantes sociais, a gente tem esse infográfico aqui, beleza? Que vai funcionar um pouco para vocês entenderem. Eu vou começar de fora para dentro, porque é o de fora que sempre vai influenciar o que está dentro. Então, olha, condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. Todas essas condições, elas influenciam educação, trabalho, desemprego, habitação, condição de trabalho e de vida. E por conta, todas essas também influenciam as redes sociais e as comunidades onde esse indivíduo está inserido. E por si só vão influenciar no estilo de vida do indivíduo, influenciando nos fatores individuais. Aqui também tem uma certa separação, onde a gente vê muito em prova que eles tratam dos distais, também podem ser chamados de estruturais, que vão ser as condições socioeconômicas, culturais e ambientais. Onde, vamos supor, teve um país onde
teve uma questão de inflação muito alta, causando um problema financeiro, né, um problema econômico muito forte no país, onde você tem a diminuição do poder de compra desses indivíduos, que eles podem chegar em uma situação de pobreza extrema, chegando a poder passar fome, que interfere na saúde. Então, isso é um problema estrutural que interferiu na saúde do indivíduo, onde a gente pode ter um intermediário, onde teve uma situação de água e esgoto, e teve uma infiltração, ou ele ingeriu uma água não tratada e teve um problema de saúde, onde a gente tem até os proximais, que daí são os fatores mais individuais, onde, por exemplo, por uma questão de gênero ou uma questão de idade mesmo dele, do processo de adoecimento natural, né, da velhice, ele ficou doente. Então a gente tem esses 3 níveis, onde todos que estão para fora influenciam os que estão para dentro. Agora que a gente já terminou de falar dos modelos, vamos partir para a prevenção. É uma matéria muito importante, que é muito em prova, então presta bastante atenção. Vou começar pelo básico, que todo mundo já conhece, prevenção primária. Nada mais é do que uma promoção de saúde. São as ações que a gente faz em postos de saúde, onde a gente conscientiza a população a respeito da importância de ter uma boa alimentação, praticar exercício físico, para evitar que ela fique doente no futuro. Se a gente aumentar o nível de saúde da população, a gente evita com que ela fique doente no futuro. Também está dentro da prevenção primária, que muita gente acaba esquecendo, a proteção específica, que pode ser tanto uma vacina para tal doença, então entra o processo de imunização, tanto um capacete. Como assim um capacete? Uma pessoa que ela anda de moto, ela usa capacete, ela está fazendo uma proteção específica para, se ela cair, quando ela bater a cabeça, não sofrer nenhum dano. Prevenção secundária é mais responsável pelo diagnóstico e tratamento precoce dessa doença. Como que a gente pode fazer isso? Através de exames periódicos e rastreamentos. Então, por exemplo, mamografia, que é um exame periódico a partir de uma certa idade, funcionaria otimamente como uma prevenção secundária para diagnosticar uma patologia de forma precoce, que daí aumenta as nossas chances de melhora do tratamento. Dentro da prevenção secundária, também temos a limitação da incapacidade. É meio complicado essas palavras, mas basicamente o que isso significa é que a gente quer ter um tratamento médico adequado mesmo antes de ter sequelas. Vamos pegar, por exemplo, o Covid. No Covid, a pessoa pegava Covid, se ela tivesse um caso um pouco mais grave, que intensificasse um pouco mais, ela poderia ter um acometimento pulmonar que ficaria como uma sequela para o resto da vida. A ideia da prevenção secundária é você tratar o Covid tão bem que ele tenha chances mínimas de evoluir para algo ruim, entendeu? Então você faz um tratamento médico tão adequado que você consegue evitar as sequelas, ou seja, a prevenção secundária ocorre quando ainda não tem sequelas. Muito importante para a gente diferenciar ela da prevenção terciária. Agora, uma pegadinha que cai muito em prova. É muito comum você encontrar a pergunta: a prevenção primária é a prevenção que é feita na saúde primária, no nível de saúde primária. Tá certo e tá errado. O porquê disso? Porque a gente pratica os 4 níveis, 5 níveis de prevenção em todos os níveis de saúde. Então, pode ser primário, secundário e terciário, pode ser no posto de saúde, numa clínica especializada ou num hospital. E dentro de todos esses ambientes vão ser praticados todos os níveis de prevenção, tá bom? Então, pegadinha importante de prova. Agora, partindo para a prevenção terciária, a grande diferença dela é um processo de reabilitação, ou seja, já tem sequelas e você atua de forma a prevenir que essas sequelas continuem evoluindo, ou seja, a utilização de órteses ou de uma terapia ocupacional, beleza? Então a gente trata diretamente as sequelas. Agora, quando eu falo de prevenção quaternária, basicamente você não praticar procedimentos médicos desnecessários. Quando eu falo procedimentos, eu falo de tudo. Eu falo desde prescrição de medicamento, um pedido de exames, onde vai expor a pessoa a um risco desnecessário. Então, são todas as atitudes médicas que são tomadas para evitar riscos maiores para o paciente. Então, a gente fala de evitar a iatrogenia, né? O mal médico para o paciente. Agora, se você quiser esse conteúdo ainda mais resumido, com todo bem esquematizado, redondinho, você pode conferir o nosso Instagram, se você escanear esse QR Code, que a gente tem um post na nossa página no Instagram, onde a gente resumiu todos os níveis de prevenção, e lá a gente também fala um pouco da prevenção quintenária, né? O 5º nível de prevenção, que está se tornando cada vez mais presente aí, que é mais em relação ao burnout médico e à saúde mental do médico que está cuidando do paciente. Bom, agora que a gente já falou bastante de prevenção, vamos fazer agora uma simulação para a gente
conseguir reunir todos esses conceitos de prevenção em uma situação só. Vamos pegar uma mulher que ela foi para o posto e lá no posto ela viu diversos folhetos a respeito das doenças sexualmente transmissíveis. Ela vai ler todos esses folhetos e vai se conscientizar, né? Ela vai aprender sobre o tema para poder evitar com que ela pegue uma doença sexualmente transmissível no futuro. Então, esse conceito entraria na prevenção primária. Agora, vamos imaginar que essa mulher ela foi no posto para fazer um citopatológico de colo de útero, por exemplo, onde é feito de tanto em tantos anos, de forma diagnosticar de forma precoce, né, um câncer de colo de útero, por exemplo. Isso entraria na prevenção secundária. E ela aproveitou lá no posto, também pegou um remédio para o resfriado que ela tá. Ou seja, também funciona um tratamento médico adequado, que também entraria na prevenção secundária. Agora, ela contou para o médico durante essa consulta que ela teve Covid há um tempo atrás, ela ficou com uma dispneia meio crônica, uma falta de ar, onde o médico explica para ela que ela teve uma sequela do Covid. E ele passa diversas fisioterapias respiratórias que ela pode fazer para melhorar essa sequela que ela teve. Ou seja, entra no nível terciário. Agora, quando a gente fala do nível quaternário, vamos supor que ela fica muito preocupada com essa informação que ela recebeu, que ela teve as sequelas, e ela decide fazer uma tomografia a cada um mês para ver essa capacidade pulmonar dela. Ela tem esse desejo. Só que o médico, ele atua de forma consciente, ele explica para a paciente que esses exames apresentariam muito mais riscos do que benefícios para ela no momento. Ou seja, ele atua evitando que o paciente sofra por conta de uma decisão dele, ou seja, ele atua diretamente na prevenção quaternária. Bom, meu nome é Nicolas, eu queria agradecer muito a atenção de todos vocês. Qualquer dúvida, manda mensagem pra gente. Se gostou do vídeo, deixa um like, pode deixar um comentário. Você pode me encontrar no meu Instagram ou direto no nosso projeto, que é medicina.comprimida no Instagram. Também temos TikTok, se você quiser passar por lá. E no nosso YouTube, que você já conhece, Medicina Comprimida. Muito obrigado pela atenção e é isso, até a próxima. Tchau, tchau.